Lindy, há uma competência que é o 8 de janeiro, ainda bem, né? Se eles tivessem a capacidade de qualquer pessoa que não é bolsonarista, eles teriam conseguido, mas como eles contaram só com a capacidade de articulação e de promover as coisas desse povo que está num mundo paralelo, aí eles não conseguiram, porque eles não sabem como fazer as coisas, ainda bem. Né? E não conseguem nem perceber que a democracia vai lutar sempre pelo direito, né, de todo mundo. Então, de fato, eu confio em ti que a incompetência deles vai fazer eles brigar essa autofagia e vai nos ajudar a eleger o presidente Lula, que seja alguém democrata, né? É isso. E isso é muito bom para nós, é muito bom para a democracia que isso esteja acontecendo. Agora, eu tenho uma pergunta, já que hoje nós fizemos várias piadas, eu vou fazer uma pergunta que tem um tom de piada, mas que vamos refletir. Nessa lógica toda, como é que é o nome da mulher? A madrasta, como é? Mônica, Michele não. Bolsonaro, não? Michele, desculpa. A Michele comprova, então, que se o Eduardo e o Flávio estão contra os bolsonaristas, eles são comunistas, ou o Eduardo e o Flávio estão comprovando que a Michele é comunista? Eu não entendi quem é o comunista. Eu fiquei um pouco perdido. Não sei se tu conseguiu pegar, Lindiane. Quem é o comunista aí dessa história, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, na verdade, é a Michelle aí, que é a grande comunista da história, que ela que tá toda empoderada e ela que tá toda feminista, indo para cima, mantendo as opiniões dela, entendeu? Mas, assim, de uma maneira bastante com ressalvas, né? A gente tá fazendo uma brincadeira aqui. Mas a Michelle, ela tá pondo as asinhas de fora. Era o que seria dentro do feminismo uma trad wife, né? Que é a esposa tradicional, que cuida dos filhos, que fica lá cozinhando para o marido. Ela, como uma trad wife que ela até que tá me saindo uma feminista às avessas aí com essa história dos filhos do Bolsonaro. Ela está desde sempre fazendo as manifestações dela no PL Mulher, teve lá a primeira rusga no Ceará, que ela estava lá no comício, que inclusive foi no momento em que o Bolsonaro teve lá o rompimento da tornozeleira, ela estava no Ceará com PL Mulher, e aí depois deu toda a história, que ela acabou indo lá para a PF. E eles estão brigando, gente. Eles estão brigando por visita, viu? Eles estão brigando por visita. Tá? Então, assim, eu já falei ontem, eu falei, como é que vence a briga? Acho que foi a minha thumb, foi essa, do Jornal da Noite. Eu falei que vence a briga, e aí era a foto da Michelle com o Eduardo e com o Nicolas. Agora, eu acho que é um ponto pra gente. Diante de toda a empáfia que eles tiveram, tá? De colocar o Flávio Bolsonaro, mas a gente já tem pontos contra. Gente, vamos lá, através do Superchat, do Super Stickers, a gente está terminando a live, eu vou para o último ponto aqui, que era um ponto que o Géser tinha separado, e eu vou trazer para vocês, que é empresa de laranja comanda a folha de pagamento da Prefeitura de São Paulo. Deixa eu trazer para vocês aqui. O Quarter DKS do mesmo grupo receberam ao menos 357 milhões de turismo desde 2020 para terceirizar a mão de obra. Ministério Público do Trabalho investiga. A agência Quarter, que a coluna já mostrou estar no nome de uma mulher que morava num cortiço, controla uma folha salarial sigilosa na Prefeitura de São Paulo, com salários que chegam a R$40 mil, valores de 30 diários de um produtor executivo. A empresa tem mais de 178 milhões em contratos vigentes de terceirização de mão de obra com a SP Tours, que alega que nem ela tem dados dos trabalhadores que prestam serviços. Então, essas empresas, a Quarter e a BKS, do mesmo grupo, receberam 357 milhões entre 2020 e 2024 para terceirizar a mão de obra para secretarias municipais.
especialmente as de cultura e do turismo. A situação é alvo de um inquérito do Ministério Público do Trabalho. E assim, gente, vou dar um spoiler para vocês. O Ricardo Nunes aqui, ele já era prefeito de São Paulo, tá? Aqui a gestão Ricardo Nunes também não respondeu quanto a SP Tours pagou a agência entre 2025 e 2026, dados que estão sendo omitidos do sistema de transparência. Mas até 2024 foram 129 milhões, que é um número cabalístico. 129 milhões, que é um número lá do contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Daniel Mercado. Olha só, gente, cabalístico. Mas, olha só. O que eu quero falar sobre isso aí, por que eu trouxe isso aí? Para a gente ilustrar uma coisa. Antes, eu só quero falar aqui do comentário da Xanda. Julian Lemos disse que a Michelle vai se eleger e dar um pé na bunda do Bolsonaro. Então, eu ia dizer isso quando a gente estava fazendo a piada ali, que está ligada, para nós acabar aquele assunto, eu volto aqui, tá, lindo? Que eu ia dizer o seguinte, tem uma outra pergunta para ser feita, que é assim, quem manipula quem, né? Bolsonaro manipula os filhos, filho manipula o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro manipula, quem manipula? É muito com o Valdemar. Para mim, o Valdemar e a Michelle tem um esquema, eu estou dizendo político, não estou fazendo outra alusão, e os filhos tentam um outro negócio e ele, Bolsonaro, ele é um retardado, desculpa, não deve usar essa palavra, ele é um cara sem capacidade de entender a realidade e ele vai jogando conforme inimigo da sinapse. Inimigo da sinapse, melhor. E aí, é isso que eu queria dizer, concordo, Xanda. Eu acho que essa mulher com mandato na mão, ela vai virar. Tá? Eu acho que ela não vai. Eu acho que ela não vai mais fazer marmita com Eu Te Amo, que ela não vai ter tempo para isso. Não vai. Bom, agora voltando ali ao Tribunal de Contas, que está investigando a Prefeitura de São Paulo, que usa uma empresa público-privada, que é o caso dessa SP Tours, né? É uma autarquia que fala, que daí é mais fácil de fazer contratos que não passam por todas as necessidades da lei 9.666, a lei da licitação, esqueci agora. E aí, veja só, isso daí mostra uma coisa. Tudo que eles estão falando nos últimos tempos é sobre moral, sobre valores. Eles pararam de falar em corrupção, ninguém mais fala de Brasil, de projeto, do que é certo e do que é errado. É só a família e a moralidade e tudo mais. E enquanto eles falam disso, enquanto as pessoas estão preocupadas com isso, está acontecendo isso daí que o Tribunal de Contas do município de São Paulo mostrou. Agora, vamos lá. O Tribunal de Contas não é um órgão que tenha, digamos assim, a rigidez, digamos, de lei constitucional. Eu não sei falar direito porque eu não sou advogado, mas eles não têm o peso da justiça. É uma coisa que está cheia de político fazendo análise. Administrativo, Isso, com técnico dando parecer. Não é um parecer da justiça, é um parecer dado. Parecer dado, ninguém questiona e acabou. É nesse sentido que eu quero dizer. Vira uma sindicância, ou no máximo vira uma sindicância, um processo administrativo. Geralmente, essas instituições públicas, elas são corporativistas, elas defendem os seus e acaba tudo numa lambança. Isso. E eles recomendam o parecer, né? Um negócio muito louco, né? Tem tudo para olhar o Tribunal de Contas para recomendar tal coisa. Porque quem de fato vota se vai fazer algo ou não são as assembleias, as câmaras de vereadores e o legislativo. Ok, mas deveria ser um órgão isento e independente. E talvez seja em alguns lugares, algumas pessoas trabalham lá, os técnicos pelo menos. Mas são sempre políticos, né? E aí imagina como que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Tu imagina as conexões todas que tem. E se esse lugar, que é um lugar com tantas conexões políticas, se esse lugar está dizendo que deu ruim,
na Prefeitura de São Paulo, tu imagina o tamanho do que tem acontecendo na Prefeitura de São Paulo. Então, vamos ter isso como uma dimensão de referência, de prestar atenção no tamanho. É proporcional à cidade, é o mesmo caso do Master no Brasil, entendeu? Porque é um negócio gigante que tem ali, a ponto de esse TCU mostrar, o TCM mostrar. Então, veja só, por que eu trouxe essa notícia aqui? É isso que eles usam, ó, é um ponto para eles, mas é um ponto de a gente prestar muita atenção no detalhe da notícia para entender que isso faz parte de tudo que eles tentam fazer para desestruturar a democracia, as instituições, né? Então, eles estão roubando, criando diversas formas de conseguir captar o dinheiro público para iniciativa privada, enquanto isso é a moral, que não pode, porque não é cristão, porque o carnaval e a lata de conserva do carnaval, e não pode falar do Lula no carnaval, porque é eleição antecipada. Ou seja, eles nem falam mais de corrupção, falam só de valores morais. Por quê? Porque se eles falarem de projeto, o Lula destrói eles com o que ele fez de governo. Se eles falarem de corrupção, eles estão mortos, porque já apareceu um monte de corrupção dessa gente. Então, do que eles têm que falar? De uma alucinação. Então, enquanto eles alucinam o resto de um povo que está com eles, que um povo já está saindo, eles estão fazendo esse roubo constante. Então, essa história dos valores, gente, é para abafar esse tipo de coisa. É bom a gente prestar atenção nisso aqui também, porque isso aqui mostra que eles estão abafando os problemas do Brasil, e isso é uma estratégia para destruir as instituições. É isso que eu queria trazer, por isso que eu trouxe essa... E é muito importante a gente entender também que essas empresas que são terceirizadas, mesmo essas autarquias, que muitos cargos são por concurso público, mas alguns cargos eles são CLT, o que é importante a gente falar? Que essas pessoas que estão lá, elas não têm o interesse de prejudicar aqueles que fazem parte da base do governo paulista, e isso acontece em todos os estados, todas as cidades do nosso país. Por quê? Porque eles são os empregadores, entendeu? Eles que estão empregando essa gente. Então, como que uma empresa dessa terceirizada, ou que até esses funcionários dessas prefeituras, eles vão entregar o que realmente acontece? Eles têm o interesse de continuar trabalhando com essa mesma gestão, por uma questão óbvia, por uma questão de manter o próprio emprego. Então, é importante a gente entender por que isso não vem à tona de uma maneira escancarada. Porque muitas dessas empresas, elas têm capital privado também, pessoas que são contratadas, e elas não querem perder o seu emprego. E é assim que a política funciona, entendeu? Infelizmente, o jogo político é esse. E a gente precisa entender que quando isso aparece, como o Géser falou, é muito maior do que realmente aparece por essas questões que a gente falou, que eu acabei de comentar aqui também. E para encerrar, para eu liberar o Géser, que o Géser tem outro programa, essa aqui eu vou falar rapidamente. Nunes Marques suspende processo sobre pejotização e caça a decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, suspendeu um processo da Justiça Trabalhista. Deixa eu só diminuir aqui, peraí, que vai entrar um spam. Vamos, spam. Deixa eu tentar colocar de novo. Aqui. Aqui o Cássio Nunes Marques suspendeu um processo da Justiça do Trabalho que discutia o reconhecimento de vínculo empregatício em contrato de franquia. A decisão atendeu a pedido da seguradora Prudential, que contestava um acórdão do TST, né, que é o Tribunal Superior do Trabalho, favorável ao prosseguimento da ação movida por uma corretora. Na avaliação do ministro, o TST desconsiderou o entendimento anterior do próprio STF ao permitir a continuidade do caso. Na decisão, Nunes Marques afirmou que o Tribunal Trabalhista, meu Deus do céu, cara, como é chato o spam.
Gente do céu. Peraí. Aí. Vamos lá. Na avaliação do ministro, o TST desconsiderou o entendimento anterior do próprio STF. Ao permitir a continuidade do caso, ele afirmou que o Tribunal Trabalhista manteve a regular tramitação dos autos e manifesta inobservância à decisão proferida pelo STF. Então, vamos lá. O tema se insere no debate sobre a pejotização, modelo que os profissionais atuam como pessoa jurídica. Em 2025, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que tratavam sobre esse assunto. Por quê, gente? O que acontece? Quando você tem um assunto de repercussão geral, todos os processos são suspensos até que esses magistrados, esses ministros, julguem o tema de uma vez e ele vai servir para todos os processos. É assim que funciona. E aqui o ministro Gilmar Mendes tinha determinado a suspensão nacional desses processos que tinham até a matéria, até o julgamento definitivo pelo STF. Com a nova decisão, o processo envolvendo a Prudential fica paralisado até que a corte se posicione sobre o tema. A corretora autora da ação sustenta que haviam elementos que caracterizavam o vínculo de emprego, apesar da formalização contratual como franquia. Isso aqui, o ministro já havia cassado outra decisão do TST e decisões de tribunais regionais que trataram de reconhecimento de vínculo em contratos semelhantes. O julgamento do mérito sobre a pejotização ainda vai ser pautado pelo STF. Os ministros deverão definir a validade desses contratos à luz da Constituição e esclarecer os limites da atuação, tá? Então, assim, o que acaba acontecendo aqui, gente? Ele cassou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho aqui nesse caso, mas esse tema ele ainda não está resolvido. Tá? Então, a gente trouxe essa notícia aqui porque é um tema que precisa ser discutido ainda, tá? Não temos a decisão definitiva, tá? Muitas vezes, na Justiça do Trabalho, as pessoas entram com um processo para reconhecimento do vínculo empregatício e desconsideração do contrato de trabalho feito, tá? Que são aqueles contratos que você tem ali, mas a pessoa sempre acaba trabalhando mais do que estava no contrato, sempre acaba ficando mais disponível do que o contrato prevê, e aí essa pessoa ela entra com uma ação no Tribunal de Justiça do Trabalho para reconhecimento dos vínculos trabalhistas e para receber os benefícios, tá? Então, aqui, a gente ainda não vai ter, esse caso vai ficar suspenso, tá? Então, não tem ainda uma decisão fixa sobre isso. Mas eu quis trazer mesmo assim, eu acho que é um ponto para cada lado, porque é um caso que ainda não está resolvido, então a gente precisa aí aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas a pejotização, ela é um problema do nosso país e a gente sabe que pode ficar ainda pior, porque inclusive o próprio PGR já se manifestou a favor da pejotização, porque ele é servidor público e ele tem todos os seus benefícios garantidos. Então... Concordo. E acho que 6x1, pejotização e os direitos trabalhistas e o fim da contribuição sindical, tudo isso existe para desestruturar as forças democráticas, a luta dos trabalhadores e tudo mais. Então, não tem, para mim, muito debate sobre isso. É feito para desestruturar as capacidades, as forças, as lutas. Então, é óbvio que eu vou estar contra um absurdo desse, né? E, tipo assim, eu trabalho aqui para ti, Lindiane, e daí semana que vem eu sou PJ. Não faz sentido nenhum, né? É muito simples, cara, é muito simples, né? Ou então, uma empresa que sempre teve funcionários, muda tudo e agora não tem. Todo mundo presta serviço para a empresa, né? Aí eu presto serviço de dirigir o carro da empresa. Isso não existe, né, cara? Entendeu? É ridículo, né? Ninguém vai... qual é a sua profissão? Eu sou empresário. O que tu faz? Eu dirijo
caminhões, né? É meio ridículo isso daí, entendeu? É diferente de eu sou autônomo, eu vou comprar um caminhão e vou fazer, aí é outra coisa, né? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!